funcionando, funcionou, pronto. Vamos lá. Existe um grande segredo para fazer uma entrevista de sucesso no exterior e é exatamente isso que eu vou compartilhar com você nessa live de hoje. Essa live é para você que quer descobrir como se preparar para uma entrevista do jeito certo, o suficiente para você, quando chegar na hora lá, brilhar de verdade. Essa live é para você que quer sentir segurança com o idioma, independente se for inglês, alemão, francês, o que for, para que isso não seja um impedimento na sua conquista, para que a sua entrevista seja mais leve, seja mais tranquila. Durante essa live de hoje, eu vou mostrar para você o caminho para você fazer uma entrevista de sucesso e com muita confiança. E para quem caiu aqui de paraquedas, para quem é novo por aqui, e eu sei que tem muitas pessoas que são novas por aqui, eu sou a Rach, eu sou criadora do método 3A e eu tô aqui hoje para mostrar para você que é possível conquistar um trabalho na sua área no exterior. Isso é possível. Eu fiz isso acontecer na minha vida. Eu tô fazendo isso acontecer na vida dos meus alunos. E agora chegou a sua vez. Agora é a sua oportunidade de enxergar essa possibilidade na sua vida. E nós estamos aqui hoje na maratona de aquecimento do workshop Sua Carreira no Exterior, que é um workshop que vai te mostrar o caminho rumo ao tão sonhado Congratulations, you got the job. E essa é uma verdadeira maratona, porque no total vão ser 10 lives diferentes, tá? Para realmente potencializar você antes mesmo da gente começar o nosso workshop. Já foram 2 lives, essa aqui é a terceira, então você tá aqui no início dessa jornada toda comigo, tá? E olha, quem tá aqui hoje querendo muito saber quais são as dicas que eu vou dar em relação à entrevista, fala pra mim, a galera que tá aqui, tá bom? Eu quero ver vocês aqui falando comigo. Tô vendo aqui que o pessoal tá falando sobre tá falando sobre aqui no chat, deixa eu ver, que incrível, muitas pessoas precisam desse conteúdo, estão me dando olá, 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 pessoal, muito boas-vindas, olha, já deixa o seu joinha, tá bom? Já deixa a sua curtida, porque afinal de contas, a gente precisa de curtida pra gente seguir em frente, né? Pra gente sentir motivação pra essa live. Hoje eu quero entregar muito conteúdo de valor e eu não vou conseguir fazer isso se você não curtir, não me der um joinha, não comentar, faça comentários aqui, tá, na live, porque realmente esse conteúdo vai ser muito transformador, tá? E lembrando, esse é um conteúdo aí preparatório para o workshop. Então, muita coisa que você já vai ver no workshop, eu vou estar pincelando um pouco aqui para te dar ainda mais norteamento, para te dar um direcionamento ainda melhor, tá bom? Beleza, então, olha, já tem gente aqui falando que quer saber tudo sobre entrevista. Olha, tudo não cabe numa live, né? Porque tudo é muito desafiador de eu passar em uma única live. Mas eu vou dar aqui pra você tudo o que você deve saber em relação à sua preparação. A gente vai fazer, inclusive, uma timeline hoje, tá? Uma linha do tempo para te ajudar com essa conquista. Agora, vamos falar aqui. Vamos começar logo, porque eu não sou dessas que fica muito tempo falando, não. Vamos começar. E eu já vou começar te dando qual que é o grande segredo. Porque o tema principal da live é esse hoje, né? O tema principal da live é o grande segredo. Vou até me tirar daqui do meio, ó. Puf, vim pra cá. O grande segredo para você fazer uma entrevista de sucesso no exterior. Esse é o tema da nossa live hoje. E eu já vou começar te dando qual que é esse grande segredo, porque eu não quero information. Porque primeiro vem o grande segredo e depois vem realmente toda a linha do tempo para te ajudar aqui, tá? Porque não é só sobre o grande segredo, mas sim o que você precisa para desenvolver esse grande segredo, tá? Então vamos lá. Começando. Parece óbvio isso aqui que eu vou falar, né? Isso aqui que eu escrevi, mas é muito verdade. O grande segredo para você fazer uma entrevista de sucesso no exterior é a preparação que você faz antes de você chegar lá, tá bom? Antes de você ir para a entrevista, a sua preparação
precisa ser excelente. E se preparar é saber exatamente o que é que você vai fazer, o que é que você vai falar, é também esperar o que é que vai ser perguntado, é ter um pouco mais de controle nessa situação. Existem pontos dessa situação que são incontroláveis. Não dá para você saber exatamente o que eles vão te perguntar, mas dá para você se preparar o suficiente para que, caso alguma coisa venha à tona, você vai ter isso ali na ponta da língua, né? Não é só sobre você conseguir fazer o seu currículo ultrapassar aquela barreira inicial, né, de você conseguir a entrevista, né? Mandei meu currículo, mandei minha cover letter, uhul, deu em entrevista. Que maravilhoso. Mas não é só sobre isso. Você também precisa agora mostrar que você é a pessoa certa, que você é a pessoa que tem o entendimento, o conhecimento, as qualificações certas para tudo aquilo que aquela empresa está precisando. Porque não adianta você passar pelo currículo e depois ainda terem 10 pessoas sendo entrevistadas e você não passar, não é mesmo? Ontem mesmo eu falei sobre você ser um quebra-cabeça, né? Não sei quem já assistiu a live aqui de ontem, onde eu estava falando sobre questões específicas em relação a você se candidatar, né? Com mais estratégia, enfim, eu falei alguns pontos essenciais aí. Quem não assistiu, quando terminar essa live, vai lá, tá bom? Assista, porque ela ficou sensacional. E nessa live, chegou um momento onde eu tava falando que você é um quebra-cabeça. A entrevista, ela é como se fosse as peças finais desse quebra-cabeça que está sendo montado, né? Eu falei durante a live que a gente começa a montar o quebra-cabeça pelas beiradas, não é mesmo? Então essas beiradas seriam o quê? LinkedIn, né? Perfil do LinkedIn, talvez as postagens do LinkedIn, um currículo bem feito, um networking, cover letter, tudo isso são as beiradinhas. A entrevista é o final daquela montagem, para que aquela pessoa, né, a recrutadora, a empresa, enfim, quem for te entrevistar, saiba que você é o encaixe certo, que esse quebra-cabeça é o quebra-cabeça que ela realmente quer dentro da empresa dela, né, que ela gosta do resultado final daquele quebra-cabeça. Então hoje nós vamos falar sobre esse segredo, sobre a preparação para você ser bem, ter uma entrevista de muito sucesso, né? Vocês estão vivos, gente, por enquanto? Tá todo mundo bem aqui? Vocês estão meio quietos hoje? Mete bronca, gente. Sai falando. Deixa até eu avisar aqui alguns alunos que tá rolando a live também, porque... Gente, rolando live no YouTube. Preparação para entrevista, não é mesmo? Vocês estão vivos aqui, gente? Falem comigo, falem comigo. Tem um delay gigante aqui, né? Tem um delay bem grande aqui, mas ó, vocês estão começando a entrar, tá começando a entrar mais gente. Então vamos seguir em frente. Vamos começar então a falar sobre essa preparação. E nessa preparação hoje nós vamos falar sobre a timeline da entrevista de sucesso no exterior. Timeline significa linha do tempo, tá bom? Então, o que eu tô querendo fazer nessa live de hoje é mostrar exatamente isso pra você, tá? Quem tá aqui no Instagram, assistindo a gente no Instagram, vem pro YouTube, porque tá tendo slide, né? Tá tendo uma apresentação e você não vai conseguir entender vendo apenas isso aqui, né? Você vai precisar do restante, então vem com a gente, tá? Vamos lá. A preparação que você realmente precisa está aqui nesses slides que eu estou prestes a te mostrar, tá bom? Com essa preparação, você vai sentir muito mais confiança durante a sua entrevista. E não tem idioma que vá parar você, tá bom? Porque a realidade, o que acontece muitas vezes, é que a pessoa tem o idioma. Ela sabe falar, tá? Ela sabe. Talvez ela precise praticar um pouco mais, talvez ela precise sentir mais segurança na hora de falar o idioma, né? Tem pessoas que sentem muita vergonha de falar, seja o inglês, o alemão, né? O que for. Às vezes a pessoa tem muita vergonha, não tá acostumada ainda a falar tanto. Às vezes a pessoa fica com aquela vozinha, né? Que nem ontem eu tava falando na live, aquela vozinha interior, né? Aquele ego maldoso, copo meio vazio, que fica ali o tempo inteiro falando. Mas o nativo sabe falar melhor do que você, né? O nativo tem um sotaque muito mais fácil de entender. E nada disso, na realidade,
é algo. Muitas vezes isso é só alguma coisa da nossa cabeça. A gente sabe falar, a gente tem como se comunicar, mas a gente não tem preparo para essa entrevista. E é por isso que o idioma embanana a gente. Olha aí. Eu aposto que você nunca pensou sobre isso. A realidade é que se preparar muito bem para uma entrevista, consequentemente vai ter uma entrevista mais leve e em idioma nenhum vai conseguir parar você, porque o idioma ele é só um fator secundário dentro da preparação. A preparação em si, você saber o que você deve fazer, isso é o que vai te fazer passar. E é isso que vai fazer com que você sinta segurança, confiança, para que você então consiga colocar tudo isso em prática e idioma não vai ser um impedimento, tá? Então, vamos lá, vamos começar do começo aqui. O primeiro ponto, tá, da timeline da entrevista é pesquisar pela empresa, tá? Então é a primeira coisa, você tem que passar um tempo pesquisando pela empresa. Muitas pessoas falam sobre isso, mas raramente elas falam o que é para ser pesquisado. Não sei se você já reparou isso. As pessoas falam, você tem que pesquisar a empresa, vai lá e pesquisa. E meio que te joga, né? Te empurra, precipício abaixo. Aí você, você não sabe o que você tem que pesquisar em relação à empresa. O que você deve ver? O que você deve pesquisar? A gente pensa então o quê? Eu vou lá no site, vou dar uma olhadinha rápida na empresa, né? Vou só ver como que é o site da empresa, ver algumas coisas e pronto. Isso já vai ser ali o suficiente para eu pesquisar essa empresa. Mas a real é que você precisa de mais coisas. Você precisa se envolver nessa pesquisa, porque só dessa forma que você vai conseguir mostrar o seu interesse real em trabalhar nesse novo local, nessa empresa específica. Então a gente precisa fazer uma pesquisa, né, da empresa bem estratégica. Você realmente precisa olhar para isso de uma forma muito mais ampla, tá? Então você vai fazer o quê? Um monte de coisa. O que pesquisar então, Rach? O que pesquisar? Um monte de coisa. Tem um monte de coisa que você pode pesquisar. Primeira coisa, descubra mais sobre a cultura da empresa. Como que eles lidam com as pessoas. E tanto as pessoas que trabalham na empresa, quanto as pessoas que são clientes da empresa, caso seja uma dessas empresas que tem clientes, né? Como que é o comportamento, como são as atitudes. Esse tipo de informação está na internet. É só você pesquisar. Se você for no site da empresa, você vai conseguir ver já um bocado disso através do site. Mas você pode fazer outras pesquisas. Outras pesquisas que você pode fazer. Você pode checar e ver o LinkedIn, por exemplo, da empresa e ver os funcionários daquela empresa. Você pode ver sites tipo aquele Reclame Aí, para ver o que as pessoas estão falando daquela empresa, tá? Então tem como você descobrir mais informações em relação à cultura dela. Uma outra coisa que é muito importante é você, ver os valores dela. Quais são as diretrizes dessa empresa? Quais são as motivações dela? O que torna essa empresa tão interessante ali no mercado, tá? E é importante você começar a avaliar um pouco disso, até para você ver, será que a cultura dessa empresa, será que o valor dessa empresa faz sentido comigo? Né? A gente precisa escolher também a empresa. Muitas vezes a gente tem essa mania de achar que a empresa está me fazendo um favor, né? Me dando esse trabalho. Mas não é um favor, é uma troca. Eles pagam você pelo seu tempo, que é a coisa mais preciosa e que não tem como você pegar de volta. Tá? Não tem como você pegar o seu tempo de volta. O tempo que você investe em uma empresa, trabalhando nela, é um tempo que você nunca mais vai ter. E esse, o pagamento por ele é o seu salário, entende? Não é um favor que a empresa está fazendo. Uma outra coisa que é muito importante de você descobrir é qual que é a missão dessa empresa. Quais são as expectativas que movem essa empresa? O que ela está querendo alcançar no final das contas? Né? Então ela quer alcançar o quê? Eu quero que mais pessoas, por exemplo, não sei se vocês conhecem a Natália Arcuri, né, que fala sobre finanças. A missão da Natália Arcuri é fazer com que todas as pessoas no Brasil tenham um conhecimento em questão a dinheiro, né, a finanças, muito melhor.
né, muito maior, muito mais profundo, né? Essa é a missão dela. Toda empresa tem uma, e isso facilmente dá para encontrar no site da empresa também. E, se possível, até mesmo pesquisar os funcionários, como eu estava falando, né? Você pode entrar no LinkedIn e dar uma olhada lá nos funcionários dessa empresa, principalmente os funcionários daquele departamento específico que você está querendo se candidatar, tá bom? É bem importante, então, que você faça essas pesquisas específicas, tá? Ficaram com alguma dúvida em relação a essa etapa aqui da timeline, que é a etapa da entrevista aí, da preparação, oh meu Deus, da pesquisa, não consegui falar a palavra, a timeline da entrevista número 1, pesquisar a empresa? Ficou com alguma dúvida? Contem-me tudo, não me escondam nada. Olha que já chegou aluno aqui, o pessoal já tá falando que tá amando. Andrine falou que pesquisa até os funcionários no LinkedIn. É isso aí, tem que ser assim mesmo. Marina, minha aluna também, que não perde uma live, né? Tá aqui também. Andresa também, minha assistente, acabou de chegar, meu suporte. Tô vendo que vocês estão aqui relativamente animados, né? Tá chegando cada vez mais gente. Lembra de dar seu joinha, tá? Se você estiver assistindo a gravação, eu quero joinha também. Deixa comentário me dizendo se você tá gostando da live até agora. Posso passar então para a segunda coisa que é importante na timeline da entrevista? Posso passar para a próxima etapa? Pode, Rach. Vou responder por vocês. Vamos lá. O segundo ponto que é muito importante de você fazer numa preparação, né, para sua entrevista, nessa timeline aí, é você estudar a vaga, tá? Passa um tempo fazendo isso, entende? Estuda a vaga, leia a descrição da vaga, observe o que está sendo dito e estude isso. Mas o que exatamente, Rach, que eu devo estudar? A descrição. É simples assim, é a descrição da vaga. Abre a descrição, né? Em inglês a gente chama de job description. Aí você vai ver quais são as informações que estão ali na vaga, o que eles estão pedindo, que esteja com essas coisas na ponta da língua, tá bom? Entende? Porque vai estar escrito lá. Você precisa, sei lá, ser uma pessoa dinâmica. E você vai precisar lembrar das coisas que eles estão falando. Até porque pode ser que eles cheguem lá na hora e eles só te perguntem um pouco sobre você. E já nessa hora você precisa ter tudo que está ali naquela vaga na ponta da língua para você conseguir falar para eles as coisas que são necessárias, tá? E lembra que na terceira aula do workshop Sua Carreira no Exterior, nós vamos falar sobre isso. Na terceira aula a gente vai falar sobre qualificações, como verificar as qualificações. A gente vai eu vou até falar, destrinchar para você se você deve ou não se candidatar para aquela vaga, se faz sentido ou não. Então essa aula é muito importante até para a preparação da sua entrevista, tá? Inclusive, todas as aulas do workshop, elas têm um quê para te ajudar nessa preparação de entrevista, tá bom? Todas elas. Porque, claro, todas elas te impulsionam um processo seletivo e aí você vai conseguindo enxergar que tudo que está sendo mostrado ali no workshop para você tem como consequência a entrevista e como consequência do seu preparo também, entendeu? Tá fazendo sentido, gente, até agora? Todo mundo bem, todo mundo vivo? Beleza, beleza. Então eu vou passar para a próxima. Cadê o slide que eu tô aqui agora? Pronto. Próxima etapa para você estudar, né? Dentro dessa timeline da preparação é você. Olha, a gente raramente se estuda, né? A gente acha que já vai ter tudo lá na ponta da língua, vai tudo sair bem bonitinho, mas a realidade é que você precisa estudar você.
Você precisa entender o seu histórico profissional, tá bom? Então, o que estudar, né? Eu coloquei aqui parte 2 a missão, mas não é, né? Parte 2 a missão era o anterior, agora é a parte 3 a missão. Parte 3 do retorno. Vou até alterar aqui, gente, vou alterar o que estudar. Parte 2 a missão. E aí aqui vai ser o parte 3 o retorno. Ou seja, tá vendo que são 3 pontos de estudo antes de você passar realmente para outras questões que também são extremamente importantes, tá? Então, olha, estudar para essa entrevista é realmente muito necessário. Então, você vai estudar o seu histórico profissional, né? As coisas que aconteceu com você, tá bom? Tenha histórias para contar, então lembre de histórias específicas suas, de conquistas, de coisas que você já vivenciou e que vão te ajudar, né, a se vender para aquela vaga, tá bom? E também mostre que você é a pessoa certa. Você deve o tempo todo estar mostrando como que você é a pessoa certa para aquela vaga, como que você vai fazer diferença naquele departamento, naquela empresa. O que você vai trazer de bom, tá? Você já estudando tudo isso antes de você ir para a entrevista, vai ser muito mais fácil na hora de você realmente na hora de você realmente se vender ali na frente de todo mundo, tá bom? Então é extremamente importante que você tenha aí todo esse estudo sobre você já bem montadinho, tá bom? Tá todo mundo bem, né? Eu tô aqui meio que numa velocidade. Mas eu quero ver, opa, chegou uma galera aqui de repente, tá todo mundo falando que tá fazendo sentido, que tá curtindo. Que bom, fico feliz. Vocês têm alguma pergunta até agora? Nós entramos então só para fazer uma revisão rápida aqui, tá? Porque eu vi que muita gente entrou agora. Vou só fazer uma revisão bem rápida mesmo, vai ser coisa de 5 segundos, tá? A primeira coisa que você precisa fazer para você começar a se preparar para a entrevista é passar um tempo pesquisando a empresa. Depois você vai estudar a vaga. Ah, agora que eu vi, olha, primeiro eu falei pesquisa, depois eu falei estudar, tá vendo? Mas é também estudar a empresa, né? Eu acho que tá valendo, tá valendo. Pesquisar e estudar é praticamente a mesma coisa. Estudar a vaga e no terceiro, estudar você, tá? Alguém quer tentar adivinhar qual que é o quarto ponto? Qual que é a quarta coisa que você deve fazer? Porque, ó, é meio contraintuitivo, eu acho. Não é uma coisa muito. Não é muito típico, não. É uma coisa que também as pessoas falam bastante. Não vou tentar fazer vocês adivinharem, porque é maldade, né? É maldade. Então vamos já falar qual que é a quarta coisa. A quarta coisa. Olha, eu já tava avançando aqui, gente. Ups, foi rápido. O quarto ponto que você precisa fazer para sua preparação, né, da entrevista é fazer perguntas. E é essencial que você já pense em perguntas que você quer fazer para essa empresa. Perguntas que demonstram. É isso que eu acho que as pessoas, às vezes, elas nem sempre compreendem. As perguntas, elas demonstram interesse nessa vaga e nessa empresa, entendeu? Elas demonstram que você quer saber mais sobre a empresa. Porque vão ter coisas que na sua pesquisa você não vai saber, né? Lá na pesquisa, no primeiro ponto, quando você pesquisou, talvez tenham coisas que você pesquisou e que não esteja nítido para você, que esteja confuso alguma coisa. Não tenha medo de fazer perguntas. Perguntas são extremamente importantes, até para você avaliar se isso faz sentido para você ou não, se essa vaga faz sentido para você estar, entende? Então é importante você fazer perguntas porque elas vão demonstrar mais interesse para essas pessoas. Eu vou aqui te dar 3 perguntas que você pode fazer numa entrevista, tá bom? Porque muito se fala sobre as perguntas, mas pouco se fala sobre o que perguntar, né? Então eu vou te dar aqui já 3 perguntinhas prontas para você fazer para uma entrevista e que independente da tua área, essas perguntas vão funcionar, tá? Essas perguntas vão funcionar.
Então, tá aqui a minha sugestão. Primeiro, qual é a expectativa da empresa caso eu seja a pessoa escolhida, tá bom? Então você tá aí perguntando o que a empresa espera desse funcionário, né? Ou funcionária. O que essa pessoa ou essa empresa, enfim, né, o recrutador, o que eles estão querendo com essa pessoa, né? O que eles envisionam como uma pessoa naquele cargo. A segunda pergunta: como é o dia a dia na empresa e no departamento que eu vou trabalhar? Essa é uma ótima pergunta. Já dá para você saber como que é a vibe, como que as coisas acontecem na empresa, tá? Já vai dar para você ter uma noção mais interessante do que essa empresa pode também te dar, né? Lembra, você também está entrevistando a empresa. E a terceira e última sugestão de pergunta que eu vou dar é: você pode falar um pouco mais sobre a equipe a qual eu vou trabalhar? Excelente pergunta para ser feita. Porque quando você faz essa pergunta, você também está demonstrando, né, que você tem interesse até nas pessoas com quem você vai trabalhar. Que você tem essa chance de se enturmar, né? E que você já quer saber como que isso vai acontecer, tá? E ó, eu já vou te avisar, tá? Na primeira aula do workshop, eu já vou dar umas dicas sobre recrutadores. Não vou dar muito spoiler aqui não, mas já aviso que essas perguntinhas se encaixam ali também, tá? Você também pode fazer essas perguntas para o recrutador, tá bom? E vai fazer sentido quando você assistir essa primeira aula do workshop. Então, assista a aula porque ela realmente vai potencializar você. Essas são as únicas perguntas? Não, claro que não. Existem perguntas muito mais estratégicas que você pode fazer, tá? Muito mais estratégicas. Mas para isso, você ia precisar ter ainda mais conhecimento do meu método, que é o método 3A, para você compreender muito mais profundamente o que você deve perguntar, né? E isso eu não consigo estruturar em só uma live, né? 1 hora de live, não tem como eu me entregar. Inclusive, não só as perguntas, mas como toda a preparação do processo, né, da entrevista como um todo, ela não é uma coisa de 1 hora, né? Não tem como em 1 hora eu entregar isso para você. É uma estrutura complexa que, se eu entrego sem ter um contexto, vai embananar a tua cabeça, vai atrapalhar você mais do que te ajudar, tá bom? Mas eu achei melhor até te falar isso para que você saiba que existem muito mais coisas que você pode fazer, muito mais perguntas que você pode perguntar, né, que são mais estratégicas, e tem muito mais outras preparações que você pode fazer também e que vão potencializar você ainda mais, tá bom? No meu método, né, no meu curso Esteja Onde Quiser, a preparação para a entrevista começa já do módulo 1, né, que é um módulo mais de profundidade, de plano de carreira. A gente vai falar sobre algumas coisas muito profundas ali naquele primeiro módulo. E dali em diante você já está se preparando para o grande final. Porque essa é a realidade. A entrevista é como se fosse a estreia de uma peça de teatro, né? É isso que as pessoas não entendem tanto. Deixa eu até voltar aqui, que eu acho que isso é uma coisa bonita de eu falar assim, né? Com uma estrutura diferente, assim, sem os slides. A entrevista, ela é a estreia da peça de teatro. Então você vai finalmente fazer, né, a atuação e vai mostrar essa história através dessa peça de teatro. Mas se você não ensaia essa peça, então se você e todos os outros atores, né, no caso, mas digamos que seja um monólogo, vamos dizer que vai ser uma peça de teatro que é um monólogo, é só você ali falando. Então, se você não se prepara para esse monólogo, se você não sabe exatamente o que dizer, como falar isso, como passar cada uma dessas informações, né? Se você não sabe estruturar isso bem, se você não faz esse ensaio, você não consegue mandar bem na hora da estreia da peça, né? Não é assim que os atores eles se preparam para estrear a peça. Eles estudam,
Eles estudam a personagem, eles estudam a história. Eles sabem exatamente o que precisa ser dito e quando ser dito e a entonação que aquilo precisa ser dito. Tudo isso é muito válido quando a gente está pensando em uma entrevista de emprego, principalmente no exterior. Porque como a gente tem essa questão do idioma que pesa um pouco mais, por não ser a nossa primeira língua, não é o primeiro idioma, a gente não é nativo naquele idioma, isso se torna mais desafiador. E é exatamente por conta desse desafio adicional aí do idioma que a gente precisa ter um preparo tão excelente. E é por isso que a gente precisa ensaiar, é por isso que a gente precisa descobrir da melhor forma possível como que a gente vai colocar tudo isso em um único lugar, naquele único momento. Entende? Fez sentido isso que eu falei para vocês? Vamos ver aqui. Vamos ver. Estão pedindo para fazer as perguntas de novo. Vou fazer aqui. Vou fazer, Camila, ó. Pega o papel e a caneta, tá? Para você anotar essas perguntas, ok? Eu vou falar elas de novo. O tempo que você tá indo buscar, eu vou só ler aqui o restante dos comentários, que aí vai ser o tempo certinho para você pegar a caneta, tá bom? Andresa tá falando que adorou as sugestões das perguntas para entrevista. A Marina falou muito boas dicas. Essas perguntas são coringas, independente da área, mas a preparação do Esteja Onde Quiser é impecável. A aluna, ela é aluna da turma 6, a Marina, então ela tem uma profundidade do método 3A muito diferente, né? Ela já tem uma visão ainda mais profunda. A Renata Renault, que é aluna da turma 4 do Esteja Onde Quiser, tá aqui falando o seguinte: só queria dar um spoiler que o método de entrevista do curso é um dos melhores e tem que ser feito antes de ter uma entrevista em vista, porque é uma viagem para dentro de si surreal e maravilhosa. Olha, gente, que lindo! Vou até dar um print nisso aqui. Achei lindo, Rê. Obrigada. Nossa! Mas é exatamente isso, viu? Isso que a Renata falou é muito verdade. E vou até aproveitar aqui para os alunos, né? Falar para os alunos do Esteja Onde Quiser, que estão assistindo aqui, não deixem para se preparar só quando você conseguir a entrevista, não. Quanto antes você já fizer esse módulo, a preparação você já está fazendo, né, com o curso. Mas assista o módulo de entrevista agora. Você não precisa ter uma entrevista para fazer o módulo. Já faça. Já deixa pronto, porque aí o restante do curso inteiro vai fazer ainda mais sentido. E aí quando chegar a hora da entrevista mesmo, você já vai estar, ó, tinindo, sabe? É muito bom mesmo. Vou repetir então aqui as perguntas, porque a Camila pediu, tá? Então vamos repetir aqui. Primeira pergunta: qual a expectativa da empresa caso eu seja a pessoa escolhida? Tá bom? Qual a expectativa da empresa caso eu seja a pessoa escolhida? Segunda pergunta: como é o dia a dia na empresa e no departamento qual eu vou trabalhar? Essa é a pergunta 2, tá? Como é o dia a dia na empresa e no departamento qual eu vou trabalhar? E a terceira e última pergunta: você pode falar mais sobre a equipe que eu vou trabalhar? Você pode falar mais sobre a equipe que eu vou trabalhar? Essa é a terceira pergunta, tá? Então você quer saber mais sobre as pessoas a qual você vai dividir as suas tarefas, tá bom? Então vamos lá, vamos passar então para a quinta e última coisa, né? O último ponto que você precisa para você se preparar para uma entrevista e fazer uma entrevista de sucesso. Chegando na entrevista, coloca tudo que você estudou em prática. Claro, né? E é fácil falar, né? Mais fácil falar do que fazer, Rach. Você deve estar pensando aí, mas não é não. Olha, faz o seguinte, tá? Você vai então pegar tudo isso que você viu hoje, tá? Deixa eu até voltar aqui para não confundir você nos slides. Tudo que você viu hoje, a gente falou sobre você pesquisar a empresa, você estudar a vaga, você estudar você fazer perguntas. Você vai pegar toda essa preparação que você fez antes da entrevista e você vai levar isso com você. Rach, posso levar um caderno para eu ter isso meio que formulado? Pode, não tem problema nenhum. As minhas últimas entrevistas que eu fiz no exterior, né?
Então, já com o método 3A bem consolidado, já podendo escolher qual empresa eu queria trabalhar, porque já estava assim para mim, né? De tão bem estruturado que era o meu processo seletivo e as minhas candidaturas, eu levava um caderninho e eu fazia anotações, né, das perguntas que eu queria fazer para a empresa. Eu falava, eu colocava, pontuava algumas coisas sobre mim que eu queria que eles soubessem, né? A mesma coisa em relação à vaga, eu já deixava anotado algumas coisas, alguns pontos. As perguntas eu deixava anotada, não tem problema nenhum de você tirar um papelzinho e você escrever, tá bom? Depois de um tempo, você acaba nem precisando tanto disso. Você já tem tudo meio que na ponta da língua, tá? Mas se você quiser, você pode levar isso tudo, tá bom? E aí você vai muito além só de tudo isso que você já fez, né? De toda essa preparação. Quando a entrevista começar, você deve observar com quem você está falando, tá? Como essa pessoa se comunica? Qual é a melhor forma de se comunicar com ela? Isso aqui a gente entra num assunto muito profundo, tá? Eu tenho uma aula do Esteja Onde Quiser, de coisa de acho que é uns 40 minutos de aula, 35 minutos de aula, só falando sobre tipos de comunicação. Mas você já dá para você ver ali se a pessoa é um pouco mais direta, mais objetiva, ou se ela é um pouco mais fechada, mais retraída, né? A gente deve saber com quem a gente está falando para que a gente consiga se comunicar da mesma forma. Então, se a pessoa é bem objetiva, a gente também pode ser mais objetiva e direta. Se a pessoa já não é tão objetiva, ela gosta às vezes de uma história e tal, aí você pode ser um pouco mais indireta, contar uma história também e tal, tá bom? Tenha uma escuta atenta. Presta atenção no que essa pessoa está falando. Olha só, eu vou até pontuar isso aqui, muito bem pontuado. Repita palavras que ela está dizendo, tá? Daqui a pouco eu vou pontuar isso aqui. Eu vou até voltar de novo em relação a isso. Então tenha uma escuta atenta, preste atenção no que essa pessoa está falando, repita as palavras que ela está falando, frases que ela disse em algum momento, em alguma pergunta, tá? Isso é uma técnica. Até para você, quando você começar a entrevista, talvez você esteja com um nervosismo muito grande, né? Nossa, meu Deus, como é que eu vou fazer uma entrevista? Eu tô nervosa. Ai, meu Deus, né? A gente fica muito nervosa. Então, se a pessoa vira e te pergunta, sei lá, why are you interested in this job? Né? Por exemplo, por que você tem interesse nesse trabalho, nessa vaga? E aí você fala, why am I interested in this job? Because isso te dá tempo. Isso te dá tempo para você então responder essa pessoa, tá? É uma técnica que você pode utilizar para até se acalmar, tá bom? Até para você se acalmar. Mas tenha uma escuta muito atenta. E aqui, minha gente, aqui eu vou voltar e vou olhar no olho. Ai, gente, agora que eu vi, não tô mostrando o negócio para vocês, né? Olha eu doidona. Teve esse slide e aí teve esse slide. Desculpa, eu me empolguei aqui. Eu me empolguei super. Mas tudo bem. Tá vendo? Por isso que as lives do YouTube são mais complicadas. Porque às vezes a gente acaba não conseguindo fazer. Mas deixa eu voltar aqui. Tudo isso para eu voltar e falar para você o seguinte. Essa questão da escuta atenta, ela é muito importante. Porque eu tô vendo você. Vocês que estão aí do outro lado, eu tô vendo vocês. Eu tô vendo o que vocês estão fazendo. Vocês. Aqui eu vou falar de uma forma geral, tá bom? Mas é porque é uma coisa que tá acontecendo muito. Mas muito, muito, muito. E agora com o workshop, tá assim, fica nítido isso. Mas fica tão nítido que chega a me dar nervoso. Vocês não estão prestando atenção em nada. Fica com um nervosismo tão grande, tão grande, tão grande, que não presta atenção. Não tá conseguindo prestar atenção. Deixa o nervosismo, deixa a ansiedade falar mais alto. Aí acaba que você não tá prestando atenção no que você tá dizendo. Você não tá prestando atenção no que a pessoa está dizendo. Você não tá prestando atenção nem no que está sendo escrito. Nem no que está sendo escrito. Aquilo que eu tô falando em relação a leia a vaga, né? Estuda a descrição da vaga. A maioria das pessoas não faz isso com atenção. Lê muito rápido. E vocês estão fazendo isso às vezes com coisa do workshop. Nem lê. Hoje teve uma pessoa que mandou um e-mail pro meu suporte perguntando assim, que horas vão ser as aulas do workshop? No dia 17, 19 e 21. Meu suporte respondeu com o maior carinho, dizendo, elas vão ao ar às 7h47 da manhã.
A pessoa mandou esse e-mail e bem embaixo, logo embaixo, estava escrito isso e embaixo estava escrito os horários. Não leu, não tá prestando atenção. E se você não tá lendo uma coisa banal, como é um e-mail de um workshop, não é banal não, peraí, também não vou me diminuir aqui, né? Mas é uma coisa que, em comparação a uma descrição de vaga, né? É diferente esse nível de atenção que você precisa ter. Você tem que ter muito mais atenção na questão da vaga, claro. Mas se você não consegue ter atenção nem nisso aqui, você acha que você vai ter atenção nisso aqui? Na descrição da vaga? Não vai. E é a mesma coisa em relação à escuta atenta. Quando a gente deixa a ansiedade bater mais alto, quando a gente deixa todas as nossas emoções falarem mais alto e a gente não para observar o que está sendo feito, para ler as coisas, é aí que a gente comete os erros. É aí que a gente diminui as nossas chances de realmente conquistar alguma coisa. Se você não consegue ler um conteúdo que vai te potencializar para você conquistar esse trabalho, o que te faz pensar que você vai conseguir ler uma vaga e uma descrição dessa vaga e se vender na hora? É preciso prestar atenção no que você está fazendo. Prometam para mim. Eu sei que eu tô assim dando um puxãozinho de orelha. Eu já falei sobre isso no Stories no final de semana. Volto a falar sobre isso aqui e eu vou pontuar isso diversas vezes, até que vocês consigam compreender que toda vez que você deixa de prestar atenção, toda vez que você não lê as coisas com atenção, você diminui totalmente as suas chances de conseguir qualquer coisa em relação à sua vida profissional no exterior. Porque a sua atenção é extremamente necessária, principalmente porque você está vendo tudo em outro idioma, tá? E como que você também presta mais atenção nas coisas? Porque tem um segredo nisso. Não deixando as suas emoções falarem mais alto do que seu lado racional. É por isso que os alunos do Esteja Onde Quiser, eles veem toda essa preparação para a entrevista de uma forma completamente diferente. Porque eles não estão com o emotivo ligado, eles estão com o racional ligado. Eles estão enxergando as coisas num formato completamente diferente, eles não deixam as emoções falarem mais alto. Entende? Então, combina aqui comigo, cara. O combinado não descombina com a Rach. Combina comigo aqui agora, que de agora em diante você vai ler, você vai prestar atenção e você vai ter uma escuta atenta. Quando a pessoa estiver na sua frente, ali te entrevistando, você vai prestar atenção em tudo que está acontecendo. Esteja presente no momento presente, tá? Porque só isso vai realmente te potencializar nessa jornada, tá bom? Beleza, gente? Ui, foi intensa essa parte. Tá todo mundo vivo depois desse leve tapinha na cara que eu dei aqui? Esquentou um pouco o rosto, gente. Desculpa, mas é pro seu bem. Eu juro que é pro seu bem. Tudo que eu faço é pensando no seu futuro profissional. Tudo, tá? E aí, por último, também é bem importante que você preste atenção na linguagem corporal dessa pessoa. Repara a postura dela, respara é ótimo. Repara as expressões faciais dela, tá bom? Tudo isso é um indicativo de como a entrevista está sendo. Então é importante que você observe essa linguagem corporal, não pelo fator da entrevista como um todo, mas sim porque isso vai te dar um indicativo se você está indo bem, se você não está indo bem, como que estão as coisas, entendeu? Então isso também te ajuda a ter uma compreensão ainda maior, tá? De tudo isso, beleza? E aí, pra gente finalizar aqui, pra gente começar a terminar, é importante que você tenha essa visão, né? De que quanto maior for o seu preparo, melhor vai ser a sua experiência. Quanto mais você se preparar para essa entrevista, maior a chance de você mandar bem durante essa entrevista, do idioma não parar você, de você realmente brilhar na entrevista como um todo, né? A Renata Renault, que é minha aluna da turma 4, que tá aqui agora, né? A Renata,
mandou um áudio na primeira entrevista que ela fez, depois que ela entrou pro curso Esteja Onde Quiser. Ela falou assim: olha, eu nunca senti um preparo tão bom, né, indo para uma entrevista, tão confiante o quanto eu tô sentindo agora. Ela se sentiu completamente preparada para aquilo. E ela conseguiu enxergar, tá, através do método 3A, ela conseguiu enxergar que aquela empresa seria muito beneficiada em ter ela ali. Ela conseguiu enxergar o valor dela. Isso é impagável, né? Você ir com essa confiança para uma entrevista e saber que mesmo que você não passe nessa entrevista, tá tudo bem, porque você fez tudo dentro do seu controle para que aquilo fosse realmente um sucesso, para que a entrevista fosse um sucesso. Isso é impagável. Aconteceu a mesma coisa com o Bruno, da turma 3. Ele ouviu o Got the Job, graças às soft skills dele, né, as habilidades comportamentais. E foi por quê? Porque ele sabia exatamente o que falar, ele sabia exatamente como se vender. E foi exatamente por ele saber como se vender que ele conseguiu falar a coisa certa na hora certa. E apesar dele não ter experiências específicas naquela área, né, que estavam listadas nas qualificações, algumas experiências em softwares e essas coisas, o gerente dele ainda assim falou: eu prefiro treinar você nessas coisas do que perder você em todas as outras coisas que você já tem. E é isso, quando a gente sabe o que falar, a gente sabe se vender. Entende? É por isso que é tão importante a gente se preparar tanto. Ah, mas e se? Vamos começar nos nossos e se. Se você tiver um e se, pode mandar aqui. Pode mandar. Mas, Rach, e se acontecer tal coisa? Pode mandar aqui o seu e se, que eu quebro o seu e se ao meio, tá? Se quiser mandar aqui nos comentários, quem tiver ao vivo, quem tiver assistindo a gravação, pode colocar também. Mas, Rach, e se, tá? Pode colocar aí. Rach, e se eu travar o idioma? Se eu travar na hora que eu estiver falando lá? Adivinha? Isso não vai acontecer com você quando você tem tranquilidade, quando você sabe o que dizer. Porque o seu preparo, ele não vai ser em português, ele vai ser no idioma em questão. Então vai ser o alemão? Vamos estudar então em alemão, a vaga, tudo vai ser em alemão. É em inglês? Vamos estudar tudo em inglês. É em francês? Vamos estudar tudo em francês. E por aí vai. Mas o seu estudo, toda a sua preparação, ela já vai ser nesse idioma. E como você já sabe exatamente o que dizer, você vai ter mais tranquilidade e vai ter mais controle naquela hora. Para você então conseguir passar todas as informações. Não tem idioma que trava você se você tá com um preparo muito bom. Ai, Rach, se eu não lembrar na hora alguma coisa que eu devo dizer. É por isso que você precisa ter um arsenal de potência bem estruturado na ponta da língua, para que esse tipo de idioma é ótimo, esse tipo de branco, né, de trava, assim, não ocorra. Teve uma aluna da turma 5 do Esteja Onde Quiser, a Carol, né, era da turma 5. E ela estava falando, inclusive, ela ouviu o Got the Job, tem umas 2 semanas aí, e ela estava falando para mim num áudio que como ela conseguiu estudar a vaga, né, como ela estudou, como uma boa aluna da Rate, né, uma boa aluna seguidora do método 3A, uma boa aluna do Esteja Onde Quiser, ela acabou se preparando muito para aquela entrevista, né? Ela estudou, fez todos esses passos que eu mostrei para você hoje, ela fez com ainda mais estrutura, né? Porque tem um direcionamento mais profundo, como eu estava falando, né? E as perguntas mais inusitadas que eles fizeram para ela conseguiu responder muito rápido, muito rápido. E foi graças a isso que ela realmente conseguiu ouvir o Got the Job. A Marina, da mesma turma, não é essa Marina que tá aqui com a gente agora, não. É uma outra Marina. Eu coleciono alguns nomes. Um deles é Marina. E a Marina, da turma 5, quando ela foi fazer uma entrevista, inclusive para uma mega empresa na Inglaterra, uma empresa muito, muito grande mesmo, eles fizeram umas perguntas para ela que ela não estava esperando. Não estava. E ela falou: nossa, graças
ao método 3A, a eu ter me preparado, né, a eu ter entrado na jornada toda do módulo 1, foi muito rápido. Eu lembrei das coisas muito rápido. Porque é isso. O nosso cérebro, na realidade, ele precisa de mais estrutura técnica na hora da gente responder o processo, né, da entrevista, na hora da gente responder uma pergunta. Não é simples. Aliás, é simples, só não é fácil. Né? É simples, mas não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Você só precisa saber quais são os botões dentro de você que você precisa ligar. E quando você já tem um treinamento, um preparo muito específico para isso, você consegue acender isso muito mais rápido. Então você encontra a resposta muito mais rápido. O seu preparo, na realidade, aliás, antes de eu continuar aqui, deixa só eu ver vocês. Vocês estão vivos, vocês estão bem, beleza. Tô sentindo que vocês estão de boa aqui. O seu preparo, na realidade, ele não começa na hora que você recebe o convite para uma entrevista. O seu preparo começa muito antes de você se candidatar, tá? Olha que doideira, né? Lembra que eu estava falando aqui, eu falei mais cedo, alunos estejam onde quiser, vai uma dica para quem está assistindo, né? Não deixa para assistir o módulo da entrevista só quando for a entrevista. Por quê? Porque precisa ser muito antes. Você precisa estar com tudo isso bem preparado, bem estruturado. E adivinha aonde nós vamos falar muito sobre isso? No workshop Sua Carreira no Exterior, é claro, no workshop Sua Carreira no Exterior, já na primeira aula, você já vai ter uma compreensão ainda maior em relação a esse preparo e o que você precisa fazer para que você realmente desenvolva esse preparo de uma forma bem estruturada, tá bom? Então, assista essa aula, porque ela é muito potencializadora. Assista todas as aulas. Se você realmente tem comprometimento com a sua carreira no exterior, assista todas as aulas, porque todas elas vão potencializar você, tá bom? Mas é basicamente isso para essa preparação de entrevista. Eu vou só fazer um rewind, né? Aqui só para a gente começar a terminar mesmo oficialmente. Vocês estão vendo aqui, né? Estão vendo aqui. O grande segredo para fazer uma entrevista de sucesso no exterior é a preparação que você faz antes de você chegar lá. A preparação começa antes de você ir para a entrevista, né? Em casa você já vai estar fazendo os seguintes passos. Passo 1. Você vai pesquisar essa empresa, você vai estudar essa empresa para saber o que de tão essencial, de tão importante tem, né, dentro dessa empresa. Lembrando, eu falei sobre cultura, valores, missão e funcionários. São os 4 pontos dentro disso para você pesquisar. Depois você vai, o ponto 2 é estudar essa vaga. Você vai, então, ler essa descrição da vaga para você compreender o que eles estão precisando. Depois, o terceiro ponto, você vai estudar você. É claro, você precisa de estudo sobre você. Então, estuda seu histórico profissional, tenha histórias para contar e mostra que você é a pessoa certa para aquela vaga o tempo todo, tá? O quarto ponto é você fazer perguntas bem estratégicas. Perguntas demonstram interesse e elas demonstram que você quer saber mais sobre essa empresa. Eu te dei 3 perguntas durante a live que você pode fazer e que são perguntas muito coringas que vão caber independente da sua área, tá bom? Eu não vou dar as perguntas aqui de novo, porque senão a gente vai passar ainda mais tempo nesse resumão aqui do final, né? E para finalizar, eu falei sobre você colocar tudo isso em prática. Pega tudo que você estudou, tudo que você pesquisou, traz isso para a entrevista e lembrando também que você precisa saber com quem você está falando, ter uma escuta atenta, prestar atenção ali naquele momento presente e também prestar atenção na linguagem corporal da pessoa. Quanto maior for o seu preparo, melhor vai ser a sua experiência. Não tem idioma que pare você, não tem nada que para você, não vai dar branco. Você vai saber o que dizer, como dizer isso, exatamente porque você tem um preparo muito mais profundo. E para finalizar hoje, eu tenho uma mata no WhatsApp. É claro, se você se inscreveu para o workshop Sua Carreira no Exterior, você entrou para um grupo do WhatsApp. E nesse grupo eu estou entregando aí alguns conteúdos bem bacanas adicionais, tá? E hoje, lá nesse grupo, eu vou passar uma técnica excelente para te ajudar a estruturar como falar
sobre você e o seu histórico em uma entrevista, tá? Eu vou passar essa técnica lá para você. Ela é uma técnica que eu extraí, né? Uma das técnicas que eu ensino para os alunos do Esteja Onde Quiserem. Então, ela está sendo extraída aí do meu método 3A mesmo. E ela é sensacional. Eu vou entregar para você lá no nosso grupo, tá bom? É só você estar lá. Se você ainda não está, ainda dá tempo de você entrar no nosso grupo, ok? Se você se inscreveu pro workshop, se você se inscreveu pro workshop Sua Carreira no Exterior, você recebeu um e-mail com um link para você entrar nesse grupo, tá bom? Então é só você entrar lá. Se você ainda não se inscreveu pro workshop, é só você clicar no link que tá bem aqui embaixo da descrição desse vídeo, tá? E clica lá, se inscreve e entra no grupo. Se você entrar, depois de muito tempo, você não vai pegar essa tarefa, mas você vai pegar as próximas tarefas que estão vindo por aí, incluindo as tarefas que estão no workshop. E ó, vai ser é tudo muito maravilhoso. É muita dica boa que eu tô dando pra vocês, viu? Muita dica boa. Então entrem no grupo o quanto antes, tá? E é isso pra essa live de hoje. Vocês gostaram? Foi bom pra vocês? Ficaram com alguma dúvida? Querem saber mais alguma coisa? Deixa eu ver. Júlia tá falando aqui, bem precisa, fez total sentido. Andresa falou que fez sentido também. Elaine, minha aluna da turma 6, tá falando, vou chegar nesse nível de não ficar nervosa em uma entrevista em outro idioma. Rainha, o curso é uma jornada e eu estou nela. Ai, que lindo, obrigada, Elaine. Adoro. É claro que você vai chegar lá. Já você já tá lá, minha filha. Daqui a pouquinho eu já tô colecionando seu resultado, né? Porque eu tenho uma coleção de resultados, gente. É isso. Os meus alunos me dão resultados de Got the Job e eu coleciono eles, né? Essa é uma coleção atípica, né? Mas é uma coleção. E é isso então para essa live de hoje. Tô sentindo que vocês não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma. Ó, mas falou, ó, já teve gente aqui falando, cheguei tem pouco tempo, mas já amei essa live. Sensacional. A live vai ficar gravada, então você vai poder assistir depois. Se você quiser reassistir ela para pegar as dicas de novo, reassista, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Olha, o pessoal aqui todo falando, amei essa live de hoje, fez muito sentido. Olha, se vocês estão sentindo que essa live fez sentido para você, eu tenho certeza que o workshop Sua Carreira no Exterior vai ser aquele emoji do cérebro explodindo. Tenho certeza, você vai enxergar as suas candidaturas de uma forma completamente diferente. Boto fé, tá? Boto fé. E é isso então para a live de hoje. Muito obrigada a todos pela participação. A gente vai se ver em breve, com certeza, tá? Lembrando que hoje à noite, às 18h08, horário de Brasília, a gente tem a Mentolive, que é a mentoria em uma live, onde eu vou conversar com uma pessoa que já está no exterior e ela está na área de direito e compliance. Mas, ó, independente da sua área, vá nessa Mentolive, porque essa live de mentoria, ela é muito recheada de conteúdo transformador. A pergunta de um é a pergunta de muitos. Você vai descobrir muita coisa através das perguntas dessa pessoa que vai lá hoje na Mentolive. A Mentolive acontece no Instagram, tá bom? Então, se você ainda não me segue no Instagram, é só você me seguir. Já tá aqui embaixo, né, pra você ver o @carreira.no.exterior. Se você só colocar carreira no exterior no Instagram, lá na barrinha da busca, você já me encontra, tá? E amanhã tem mais live, né? Porque a gente tá fazendo, afinal de contas, uma maratona de aquecimento. E amanhã a live vai ser boa, hein? A live vai ser boa amanhã. Todas as lives vão ser excelentes, né? Claro. E a live de amanhã, eu vou até fazer com quadro branco, tá? E o assunto é o seguinte: você quer ter recrutador oferecendo vaga de emprego no exterior para você? É esse o tema da live. Eu vou te mostrar como fazer isso de verdade. Então, assista porque ela vai ser de ouro, tá? A gente então vai se ver amanhã. Um grande beijo a todos. Muito obrigada pela participação. Aliás, amanhã não, mais tarde, 18h08, né? Um grande beijo. Tchau, tchau.